Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Eu pensei muito antes de vir fazer esse áudio-vídeo, né? Ao vivo aqui. Agora são 4 horas e 4 minutos dessa terça-feira, 8 de maio de 2018. E esse vídeo vai ser postado no YouTube. Então, se você tiver me assistindo, né, me ouvindo, vamos dizer assim, pelo YouTube, seja muito bem-vindo. Se você estiver ao vivo também, seja muito bem-vindo, bem-vinda. E vamos todos comungar aqui, tá, gente, com essa informação, com essa revelação, com essa instrução, tá certo? Então, o tema de hoje, o tema de agora, tem muito a ver com o que a gente vem falando nos últimos tempos, né? Há anos a gente vem falando, a gente vem apertando a mesma tecla, que é uma necessidade, né? É uma responsabilidade de todos viver bem, né? Viver em comunhão faz parte, né? Se comportar, né? A educação, né? Como um todo, né, gente? Saber se comportar em sociedade, principalmente através desse meio de comunicação tão maravilhoso que é a rede social, né? A oportunidade que todos nós temos de interagir uns com os outros, né? Mas nem todos nós sabemos nos comportar, nem todos nós temos noção de dimensão do quanto a gente pode atingir, né? Do quanto a gente pode fazer, tá? Cabe a cada um conceber a noção, né, de limite, tá certo? A gente não pode confundir democracia, né, a liberdade com, não digo nem a falta de educação, tá? Mas controle, desequilíbrio, tá? As pessoas, elas tendem a mostrar, a projetar aquilo que elas têm dentro delas. Isso é muito grave, que por mais que a gente vem falando, é insuficiente. Tem que atingir a todos, tem que chegar essa informação a todos, para que todos possam perceber essa necessidade, para que todos possam interagir de uma forma correta, de uma forma ao ponto de comungar com os outros, ao ponto de solucionar e não provocar problemas. O que a gente vem, a gente tem percebido, tem visto, são problemas. Durante esses anos todos que eu já tinha percebido que as pessoas não sabiam se comportar, eu achava inicialmente que as pessoas estão começando agora que eles estão começando a ter computador, porque na minha época era meia dúzia de gato pingado que tinha essa oportunidade. De repente, hoje em dia, é minoria que não tem, vamos dizer assim, tá? Só que eu pensava assim, quando surgiu, né, o computador, surgiu para uma classe social, sabe? Eu não vou dizer com uma classe social alta, tá? Mas o nível era um pouco mais voltado, né, deslumbrado pela possibilidade de estar comungando uns com os outros, tá? Então, antes de vir o spam por e-mail, vinha aquelas mensagens, não sei se você se recorda, eram umas mensagens maravilhosas, mas pesado, levava meia hora para baixar aquela bendita mensagem, né? E a gente não recebia os e-mails direto pelo próprio site, né? Pelo próprio provedor, mas sim pelos programas, né? Que o próprio Windows tinha, né? E o próprio Hotmail tinha pra gente também, o MSN, né? Que ficou só, vamos dizer assim, Microsoft. E as coisas foram modificando e começou mais gente entrar. Aí foi a chegada dos oportunistas que criaram spam, né? Olharam ali, putz, todo mundo manda mensagem para todo mundo, opa, vou fazer meu marketing ali. Mas a gente percebe que é um marketing desleal. É um marketing que não colabora, não instrui, não tem uma responsabilidade social, tá? Portanto, não é sustentável. Tudo bem? Hoje em dia, a sustentabilidade, tá? Uma empresa, uma pessoa, um prestador de serviço, um vendedor, seja lá quem for, que tiver uma mentalidade sustentável, né? Ao ponto de manter, adquirir e manter uma responsabilidade social, opa, esse vai sair ganhando. Porque ele não está pensando no cliente imediato, ele está pensando no cliente que ele vai carregar para o resto da vida, tá? Desde a minha época, né, de início, vamos dizer assim,
Eu tenho 45, quando eu tinha 16 anos, meu primeiro emprego foi como vendedora. Não deu muito certo, porque eu via certas coisas que eu não aceitava, eu não submetia, gente. Eu não conseguia me submeter a certas situações dentro da área de trabalho, tá? Então eu não fazia. Eu já percebi os abusos, já percebi esse marketing que não era um marketing cauteloso, que visava somente a venda imediata, que se dane o cliente, né? Então, eu não concordava com isso, tá? Então, eu observei muito, eu participei de muitas coisas, boas, mas também ruins, tá? Então, eu já falei isso em alguns áudios bem antigos meus, né? Não vou falar isso agora, tá bom? Que não vem ao caso com o tema em si, tá bom? Vou procurar ser o mais objetiva possível, porque eu preciso mandar esse recado com urgência, tá bom? Só tô dizendo, só tô mostrando que eu tenho conhecimento de causa. Eu não comecei agora. Eu não tenho um mês de trabalho, eu não tenho um ano de trabalho, tá certo? Eu tô vivendo nisso, eu tô acompanhando os acontecimentos, eu tô vendo o que tá dando, tá? Então, hoje em dia, as pessoas, principalmente quem tá começando agora, que comprou um computador, ele já vem com essa ideia velha, né? Porque ele quer participar, mas ele também vem pra internet com mau comportamento. Pulei, né? Um monte de coisa, né? Tá? Porque eu acho que já deu para vocês entenderem a ideia em si, tá? Ele vem com vários vícios. Ele quer participar, mas ele participa com uma opinião destrutiva. Tem muita opinião destrutiva. Tem muita crítica que leva qualquer coisa para baixo. E eu não me refiro somente a pessoas, eu me refiro a tudo, tá? Por quê? Por causa da opinião antecipada das pessoas. Eu não sei se vocês se recordam do que aconteceu com o casal Nardoni, né? Eu vou falar para vocês, como eu já falei isso na época do Orkut, tá? Que eles são inocentes. Eles são inocentes. Várias pessoas sabem disso. Vários sensitivos falam, aliás, sabem disso, mas não têm coragem de falar. Porque tem medo de represália, tem medo da opinião pública. Porque a opinião pública, ela é impiedosa. Acabei de falar sobre a impiedade lá na Emo. E logo mais eu vou... vocês vão visualizar, vamos dizer assim, lá na Emo, tá? Sobre isso, Provérbios 13, versículo 3. E tem tudo a ver, tá? O que eu tô falando também, porque eu acho que houve esse alinhamento pra gente poder deslanchar nesse assunto aqui, tá? Muito importante, tá na hora mesmo, demorou pra gente mudar nosso comportamento, porque a gente tá estimulando injustiças, muitas injustiças, tá? A gente, na tentativa de acertar, a gente erra feio, muito feio. Porque a gente não tem paciência, a gente é ansioso, a gente tem síndrome, a gente tem distúrbio e a gente demonstra tudo nos nossos comentários. A verdade é essa, a gente é desequilibrado, a gente não sabe se comportar, a gente não sabe aguardar, a gente se atropela, tá? E aí junta a fome com a vontade de comer, junta a opinião pública com o jornalismo do mal, né? E com a tentativa de passar uma informação, só que na ânsia de passar uma informação e principalmente o que a gente pensa sobre aquele assunto, a gente acaba influenciando contra aquela situação e a gente nem sabe o que está acontecendo. A gente só, vamos dizer assim, tem um termo certo para o veneno, né? A gente só colocou o nosso veneno ali, né? A gente só mostrou quem a gente é, né? A gente não sabe estar ali sem morder, sem alfinetar, sem tá com essa atitude grosseira, né? E nociva à sociedade, nociva não só para alguns, mas para todos nós. Sobra para todos nós, tá? E diante das fatalidades, vamos dizer assim, né? O achismo acaba prevalecendo e acaba sendo muito mais importante do que a própria verdade em si, tá? Os fatos são criados, recriados, manipulados de acordo com o achismo. Sabe? Então é uma maçaroca, gente, de inverdades que a gente fica... Se a gente para pra pensar... E eu fico pensando assim, puxa vida, meu Deus, que mundo é esse? Né? Que mundo é esse? É um mundo de fantasia, é um mundo que deprime, é deprimente, realmente é deprimente.
E às vezes as pessoas não precisam nem estar participando, elas sentem aquela vibração, elas já querem cair fora. Então isso é preocupante, tá? Bom, em relação, voltando ao casal da Dona, porque tem tudo a ver com o que eu vou falar agora, tá? Acabou que o mundo todo soube, tá? O mundo todo soube e veio tanto massacre, né? Veio tanta gente pedindo, né? A morte de Jesus e a libertação de Barrabás, que mesmo, né? O Pilatos sabendo que Jesus era inocente, ele acabou condenando ele pela pressão da opinião pública. Sendo que essa opinião pública, ela de certo modo, ela é manipulada por forças invisíveis e não invisíveis, porque não pensam por si só, tá? Essas forças que não são invisíveis, pasmem, não chega a ser espiritual, não chega a ser de fora, de outras dimensões, é de dentro mesmo. São as falhas das pessoas, é o que a pessoa tem de mal dentro delas, é aquilo que atrapalha elas de vencer na vida, de atrapalha elas de manter-se na luz. E ela sempre vai culpar alguém por essas falhas, sendo que ela é a única pessoa que alimenta essas falhas, porque a cada vez que ela anseia de colocar todas essas falhas em pauta a cada manifesto, não importa como que é esse manifesto. O que mais se vê é comentários. Isso porque ainda não criaram a possibilidade de áudio, senão seria muito mais arrepilante, né, do que é. De ler já é deprimente, imagina ouvir, horrível, tá? Então as pessoas não sabem o que fazem, não têm noção. Diante das fatalidades, a gente percebe um pouco mais nítido, tá certo? E naquele momento que o casal Nardoni foi condenado e tudo mais, eles juram inocência até hoje porque eles são inocentes. Pô, os caras pegaram cadeia. Vocês acham que eles, não, se fossem culpados, não teriam falado alguma coisa? Não, mas criaram uma coisa em volta disso que é horrível. Até palavra que o cara não falou, colocaram para ele falar. Né? Quando ele tava lá na cadeia, que não sei o que lá. Mas, nossa, criaram um alvoroço enorme que dá dó. Tá? O que aconteceu é que a menina caiu sozinha. A menina já era arteira, era muito amada pelos dois, tá? Tinha muita inveja desses três, muita inveja até dos parentes, tá? Da criança. Não vou entrar em detalhes, não vou apontar, tá? Não vou falar nomes, mas existia muita inveja, tá? E era uma família legal, era uma família feliz. Mas foram lá embaixo pegar outra criança. A menina acordou, ficou assustada, pegou a tesoura, se machucou, abriu lá o negócio e caiu sozinha. Caiu sozinha, tá certo? Se houve alguma coisa além disso, foi enquanto ela ainda estava viva e caída ali. E quem achou, praticamente quem veio, foi o policial, que até se matou. Ele era chefe de uma rede de pedofilia e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais, e tudo mais. O resto vocês já sabem, que a maioria do que vocês sabem é tudo mentira. Tudo bem? Tá? Enfim, não tô aqui pra arrumar briga com ninguém, nem criar polêmica, obviamente. Acreditem se quiser, tá bom? Um dia todo mundo vai enxergar a verdade, doa quem doer, né? Tá bom? Mas voltando aqui, fatalidades. Enquanto a fatalidade que ocorreu, né, daquele prédio de São Paulo, que graças a Deus, a partir disso, enfim, dos males que vêm para bem, né, uma coisa boa, vamos dizer assim, foi a descoberta, que a gente precisa orar muito, sabe, gente, para cada vez mais a gente descobrir, porque quando a gente ora para poder descobrir a verdade, que a verdade apareça do nada, essas coincidências, né, acontecem, tudo bem? Não é coincidência, é a verdade brotando mesmo, como diz aí os jovens, né? Brotou assim do nada, opa, fluiu, aconteceu uma tragédia, a partir dali descobriu uma rede, tá? De sacanagem, né? De corruptos, tá? Que mantém, vamos dizer assim, a sociedade na miséria para ganhar dinheiro com eles. Ou seja, eles acham que vão adquirir prosperidade em cima da miséria alheia. Isso é absurdo, é o cúmulo. Isso não é prosperar. Tá? Eles precisam conhecer a verdade. Essas pessoas, esses corruptos, precisam conhecer a verdade para eles poderem se libertar, porque isso não é prosperidade.
Quem ganha dinheiro em cima dos outros, quem ganha dinheiro dessa forma, não prospera, minha gente. Não prospera. E quando eu digo prosperar, eu não estou falando só em dinheiro. Dinheiro fica em último lugar no que se refere à prosperidade. Prosperidade é outra coisa, hein? Se macular a ausência dela, a pessoa leva para o outro lado, quando desencarna. E vai levar para um futuro em carne. Tem isso também, tá? Então a gente tem a possibilidade, através dessas informações, dessas instruções, de comungar com a melhoria social inteira. Cabe a todos nós fazer o nosso bocadinho, tá? Contribuir com o que a gente pode. Se você pode, a partir do esclarecimento, onde você tiver, você pode doutrinar, você pode ajudar na doutrina, numa boa, sem ódio, sem ferro e fogo, sem xingamento, percebe? Sem se aborrecer também, porque as pessoas às vezes não aceitam à primeira vista, né? Elas querem fazer bagunça, né? E a gente tem que ter um pulso firme, a gente tem que estar legal, a gente tem que estar alinhado, a gente tem que estar equilibrado. Então, obviamente, quem tá lá na EMO, quem tá recebendo suporte através do nosso trabalho, tá? Vai se preparar para isso, mais cedo ou mais tarde, tá? Vai acabar se preparando para isso, vai acabar fazendo isso de uma forma natural, porque é o nosso dever de todos nós, tá bom? Então, se preparar para isso, para esse grande evento de grande despertar, o grande despertar, tá bom? Então, nas fatalidades, né, enfim, a partir dessa descoberta, houve um aborrecimento, houve uma coisa chata, porque a opinião pública, né, e a gente tem que ver que existe uma massa de público ruim, né, que se junta, às vezes estão no mesmo lugar e às vezes não, mas a gente percebe, a gente sente a energia deles, é uma energia negra, uma energia horrível, sabe? Que eles projetam, eles não sabem, a maioria deles não sabem que são projetores de energia destrutiva, eles não sabem o que estão fazendo. Por isso que nós precisamos esclarecê-los, tá certo? Então espero mesmo que as pessoas assistam aqui também no YouTube, obviamente eu tô agora, nesse momento, ministrando ao vivo aqui pelo meu Facebook, pela linha do tempo do Facebook, mas se você estiver me assistindo pelo YouTube, tá? Você está sendo convidado para ajudar, né? Nessa transformação aí, tá? Da opinião pública, né? Em prol de uma sociedade, ou seja, com equilíbrio, se manifestar, mas com equilíbrio, pensando no outro, sabe? É igual direção defensiva. O que é a direção defensiva? Você dirige não só por você, mas pelo outro que não te viu, pelo outro que deu seta, apesar de ter dado seta, mas ele já avançou, né? Então, mesmo você estando certo, por que não recuar? Por que não deixar, já que ele, né, ele foi esdrúxulo de cometer isso, você estava na tua razão, você poderia não dar passagem para ele, porque ele forçou a barra, mas, né, evitar, né, uma batida, evitar uma situação ruim. Então, isso é uma direção defensiva, não é viver acovardado, não tem nada a ver. Tudo é muito relativo e as pessoas estão tão acostumadas com os padrões que elas acham que é pau-pau ou é pedra-pedra, ou é 8 ou 80, não tem limite. Então, para elas poderem adquirirem, não tem o meio termo, né? Para elas poderem acolher um denominador comum, elas precisam estar livres, elas precisam de estar livres de conceitos e principalmente preconceitos. Existe muito preconceito e o preconceito está destruindo a humanidade em todos os níveis, gente. São camadas que permitem que o ser humano viva em paz, viva em comunhão, viva bem, viva próspero, com saúde. Essas camadas estão sendo destruídas aos poucos. A internet está sendo um meio de comunicação que deveria ser para uso e fruto de todo mundo, está sendo usada para destruição em massa. Aos poucos, submersamente, ninguém está percebendo, está todo mundo distraído, todo mundo preocupado com outras coisas, mas a coisa está acontecendo. Entende? Então a gente precisa perceber essa necessidade, que não vai custar nada, é só agir com equilíbrio, é só agir pensando no outro. Até que ponto a gente pode ir? O direito de um termina quando do outro começa e vice-versa. A gente tem que ter essa percepção para que a gente possa viver adequadamente, para que a gente possa usufruir desse benefício. Porque se continuar assim, vai chegar um momento que alguém vai cortar. E aí nem eu, nem você, nem ninguém
Entende? Então vamos fazer bom uso daquilo que está sendo concedido para nós, não é à toa. Isso tudo vai ser cobrado por Deus. Você acreditando em Deus ou não, isso tudo está sendo colocado para nós, para que a gente possa, primeiramente, trabalhar em comunhão, para que a gente possa aprender a viver em sociedade. A sociedade é virtual. Virtual, você não precisa estar presente de carne e osso. Você já está se manifestando, você está presente. Você está ali no mundo virtual, mas é aqui e agora, a coisa toda está acontecendo. Você não pense você que você está atrás do computador, você está imune, ninguém vai descobrir. Ah, eu posso falar o que eu quiser, porque ninguém... Hoje em dia, dá para saber tudo. Ah, mas eu escondi o meu IP aí, o meu ID, sei lá o que aí, do meu computador, do meu smartphone, eu tô anônima. Mentira, não existe anonimato na internet. Não brinque com a sorte de vocês. Não se iludam, não existe anonimato. Dá para descobrir tudo. Tudo de todo mundo. Portanto, não tem como se ocultar. Ok? Tá? Então, gente, olha só. Dentro dessa tragédia aí, houve aquele moço, né? Que não importa, sabe? Não importa, vamos dizer assim, se ele tava. Foi uma alma que se foi ali, na frente das câmeras, ao vivo, pela Rede Globo, mostrou, inicialmente ele não sabia muito bem se o cara tinha se salvado ou não. Não se salvou. Sabe? Então a gente tem que, no mínimo, como é outro ser humano, independente de qualquer coisa, tem que, no mínimo, se compadecer com aquilo. Sabe? E respeitar a memória da pessoa. Entende? O que é respeitar a memória da pessoa? A pessoa tá assim, a pessoa, ela vai sentir. Tudo que a gente pensar de alguém que morreu, ela vai sentir. Ela pode não ver, mas ela vai sentir. Entende? Então, o que a gente está colaborando? O cara já sentiu dor à beça, né? Acredito eu. No desencarne dele. Por que a gente vai colaborar para mais dor ainda? Ainda mais se é uma calúnia. Alguém gosta de ser caluniado? Alguém gosta de ser difamado? Alguém gosta de ser injuriado? Ninguém gosta. Então por que a gente vai ficar se reunindo pra falar, olha só, todo mundo tratando como bonzinho, de repente o cara olha lá a tatuagem dele, preconceito. Tem muita gente que faz tatuagem, nem sabe o que tá fazendo, acha bonito, acha legal. Sabe? Porque ele tem uma tatuagem lá que indica que é própria do PCC. Porque ele é matador de policial. Porque ele era um dos caras que estavam ganhando dinheiro lá dentro dos outros. Então ele voltou, não foi pra salvar a criancinha, não. Foi pra pegar a mala de dinheiro que ele tinha lá, que ele guardava lá dentro escondido. Sabe? São coisas que a pessoa nem tem certeza, mas ela já fala. Percebe? Sendo verdade ou não, a pessoa já fala, a pessoa já quer se antecipar, ela quer aparecer, a ânsia de aparecer. Olha, eu fui o primeiro a dar notícia. Se é verdade ou não, eu dei, ganhei likes, não é? Agora é a moda, né? Ganhei likes, se eu ganhei dinheiro ou não, com like, tô ganhando, enfim, apareci, tive meus 15 minutos de fama. Que lindo! Sensacional! Que desprezo, não é verdade, gente? Então isso é muito ruim, muito ruim, muito ruim, muito ruim. Tá na hora do ser humano aprender a usar esses meios de comunicação para edificar. Edificar. Mas como é que eu vou agir edificando, Rosita? Existe um beabá. Você primeiro tem que se examinar, se observar, tudo é de dentro. Como é que a pessoa vai agir com equilíbrio se ela não é equilibrado? Como é que a pessoa vai proporcionar coisas boas pelas redes sociais se ela não tá legal com ela? Claro, óbvio que ela vai passar o fruto do conteúdo dela, o que ela é. Então, todas essas pessoas que fazem isso precisam de tratamento, precisam se melhorar, precisam se enxergar, precisam se examinar, se avaliar, se analisar. Tudo começa com elas, mas elas apontam o dedo para os outros. Os outros são ruins, para elas se sentir melhores. É aquilo que eu falei ontem, né? Então, em relação agora a líderes religiosos envolvidos em tragédias. Nossa, gente, agora a moda é desbancar o evangélico. Porque durante anos, parece até karma deles, né? Durante anos, evangélicos ficavam ali, botando o dedo na cara de uns e outros,
e falando mal, tudo é demônio para eles, né? Aquela coisa medonha, né? E ninguém presta, cartomante não presta, o bandista não presta, tudo não presta, eles são ótimos, eles é que salvam e tem que ir na igreja deles, não serve a igreja de outro. Se for para a igreja de outro, já vai para o inferno. Então, é essas coisas. E aí, como eles abusaram da sorte deles, hoje em dia, tem um monte de gente falando, né? Falando geral, tá? E ainda para ajudar, tem acontecido situações horríveis com os líderes religiosos, mais em específico os pastores, as pastoras, tá? E muita gente, às vezes por não entender como é que funciona o mundo invisível, independente de religião, fala muita asneira. Eu ontem me deparei com asneiras que eu fiquei pensando, Jesus, como é que pode uma coisa dessa? E aí, tudo por quê? Um casal, tá? A mãe foi... Bom, enfim, eu vou falar como se, tá? Como se não fossem pastores, ok? Bom, imagina um casal, tá? Um casal de bem com a vida, né? Teve uma perda de um bebê, já teve uma perda de um bebê, né? Ou seja, já indica que o inimigo está agindo dentro desse seio familiar. O casal age em prol das pessoas, né? Ganha almas para Deus, vamos dizer assim. Faz bem, não faz mal. Age no bem, não age no mal. E de repente ela precisa se ausentar. Ela mora em Linhares. Eles moram em Linhares, tem uma casa em Linhares e ela se ausenta. Ela vai para Minas Gerais. Foi para Minas Gerais e o pai ficou com as crianças. Houve uma fatalidade. E as crianças morreram dentro do quarto delas, juntas, 2 meninos, 2 irmãos. Morreram queimados, carbonizados. Aí começam as questões. Há muito tempo atrás, houve um delegado de polícia que a maioria dos homens são distraídos, principalmente em relação ao cuidado dos filhos. Isso todo mundo sabe? Isso todo mundo sabe, pelo amor de Deus. E aí a mãe, eu acho que não pôde levar a criança para a creche, era um bebê de colo, e o pai ficou de levar, só que ele era um delegado. E a cabeça dele já estava no trabalho, ele não estava acostumado, ele simplesmente chegou, ele, em vez de ir direto, ele colocou a criança na cadeirinha do banco de trás e tudo mais. Em vez de ele ir direto pra creche, ele foi direto pra delegacia, no trabalho dele. E como era vidro daqueles vidro bem fumê, bem escuro, ele esqueceu, ele simplesmente chegou lá, a criança era bem quietinha, olha só, né? A criança não era aquela criança, né? Não era barulhenta, era muito calminha, muito tranquilinha. Quem não chora não mama mesmo, né, gente? Nessas horas que a gente fica pensando, meu Deus, quando eu me reencarnar, eu vou ser um escandaloso, uma escandalosa. Para não correr o risco de ser esquecido, né? Enfim, e aí... tem que, enfim, descontrair um pouquinho, porque pra gente não ficar muito assim, né? Porque faz mal pra gente, enfim. E eu só tô falando disso pela importância, o grau de gravidade que todos nós, do risco que todos nós corremos devido a isso, né? E aí o cara ficou mal, ficou transtornado, ficou possesso da vida quando viu lá a criança torrada, porque torrada quero dizer, tipo, nossa, morreu ali, asfixiada, com calor enorme, estava cozida. Foi isso que falaram até. O bebê. E ele ficou mal, porque ele não tinha uma religião, ele não tinha alguma coisa que segurasse ele e fizesse ele acreditar, vamos dizer assim, como os crentes acreditam, não, a criança está na glória, tá bem, a criança tá bem. E aquilo segurasse. Cada um, gente, tem uma forma de sentir a morte de alguém, sabe? Então, e ele não, ele ficou mal mesmo. Acho que precisou ficar internado, enfim, alguma coisa assim que aconteceu. Bom, isso é uma parte, tá? Mas o pai, levou numa boa. O pai falou assim, não, meus filhos estão na glória. Ele tinha um compromisso com quem? Ele era o servo do Senhor, ele era escolhido por Deus. Então, ele não estava mais aqui. Entende? A ideia dele era outra. O que ele acredita, a fé dele era tão grande
que apesar dele estar com os pés queimados, vamos dizer assim, com bolhas, vamos dizer assim, tá? Ele colocou o tênis, ficou pulando como com um golpe de fé, né? Não, eu não tô sentindo nada, tá tudo certo, né? E começou lá a louvar a Deus, enfim, fazer o show dele que ele tinha que fazer como pastor. Já teve gente criticando, dizendo que ele não estava com bolha coisa nenhuma porque ele estava pulando, que ele tinha matado as crianças. Porque aquela coisa, e começou a chamar de desgraçado. Meu Deus do céu, que horrível. E aquela energia horrorosa. Sabe? Gente, olha só. Eu, como sensitiva, eu não estava... Não eram pessoas no mesmo local falando isso. Eram pessoas ali no vídeo, um ambiente virtual. Só que o ambiente virtual, ele dá todas as condições energéticas. É aqui agora, ao mesmo tempo, e você acaba sentindo, você acaba pegando aquela frequência magnética, né? E eles alimentando, e é só, aí colocaram um vídeo dizendo assim, os novos casal Nardoni, ai meu Deus do céu, e colocou ele e ela ali. Aí assim, olha a cara de psicopata dele, olha ela, nem chorou, olha a cara, só viu a cruz escura, cadê o desesperar? Se é eu, estaria desesperado, desesperada. Gente, ninguém pode julgar a dor do outro. Cada um. Às vezes a pessoa tem efeito retardado, vai chorar depois, vai vir desespero depois. Às vezes não vai sentir, porque a pessoa acredita que a pessoa está viva, que não morreu, que apesar daquilo ali vai ter compensa. Porque é o que eles creem, que tudo tem compensa. Agora, é uma família que já vem sendo, vamos dizer assim, quem é, né, do naipe, quem é evangélico, sabe, vai entender o que eu vou falar, já é uma família que já está sendo perseguida. Já tá com maldição. Já tá com maldição. Perdeu uma filha recentemente, bebê. E agora perdeu os 2 filhos. Tem alguma coisa errada com essa família. Então o que essa família precisa? Oração. Não crítica. Não mais energia ruim. Porque o inimigo já tá fazendo isso. O inimigo já faz isso naturalmente na vida de todos nós. Então não precisa da gente. Agora a polícia nem investigou. Fica a opinião pública, eu tô vendo a coisa toda acontecer de novo já. Vamos tentar evitar. Opinião pública atrapalhando as investigações, já condenando, não sabem de nada, não tem nada ainda, condenando por falsas evidências. Aí já tem youtubers, supostos youtubers, já falando besteira. Gente, excitando, vamos dizer assim, a opinião pública contra eles. Sabe? A mulher nem tava lá. Olha o absurdo. A mulher tava longe, tava completamente distante. Sabe? Então, se a gente... Gente, é muita patifaria. A pessoa tem que ser muito porcaria mesmo, vamos dizer assim, pra comentar uma coisa dessa. As pessoas não sabem o quão carregado de energia, de magnetismo, sabe, tanto pro bem quanto pro mal, tem um comentário, tem uma exposição nossa na internet. A gente tem que saber a se comportar, isso tá além do comportamento, isso tá além da educação, vocês percebem a gravidade? Tá? Então quem já tá no nosso trabalho, entende perfeitamente o que eu tô falando, e o grau de gravidade que isso tem. Sabe, uma onda de acontecimentos aí, que eu não vou entrar em detalhes, né? Muita coisa eu já falei no grupo Emo, né? Que é um grupo nosso secreto, e muita coisa não dá para falar no YouTube, ok? Porque, sabe, enfim, não é bom a gente mexer com o que tá quieto num momento que não é oportuno, né? E tudo tem sua hora, tudo tem um momento de ser revelado, as coisas mais graves. Tá sendo revelado tanta coisa. Veja bem, o momento exato hoje da gente falar sobre isso, gente, olha aí, cobrar as autoridades em relação a essas pessoas que exploram os mais humildes, principalmente quem cobra aluguel de locais públicos, de edificações públicas, né? Prédios, terrenos, enfim, né? Essa exploração, essa corrupção, agora é o momento de falar. Nós podemos falar tranquilamente. Não vamos receber nenhum de nós represálias. Por quê? Porque foi descoberto. Houve um portal aí aberto. Mas se fosse falado antes,
E aí, se fosse falado antes? É uma minoria falando, é muito mais fácil lá calar aquela minoria, não é verdade? Ó, fica quieto aí, ó, não fala nada, ó, ih, você não tem nada a ver com isso, ih, não estraga meus negócios, não é isso? Então tudo tem sua hora. Aquilo tudo que eu falei para quem é meu consulente ou quem já é meu assíduo, tá, do meu trabalho, já sabe o que eu tô falando. Tudo aquilo que foi falado naquele vídeo, que não vou publicar aqui no YouTube, vai ter a sua hora de falar tudo isso aqui, porque vai ser descoberto. Vai vir para a opinião pública, vai ter oportunidade da opinião pública, né? Poder fazer jus do seu fel, vamos dizer assim. Só que aí vai ter que usar a mesma força que usa para criticar, porque é uma força, né? É uma vontade de fazer alguma coisa, só que não sabe usar, acaba usando pro mal sem saber. Só que se a pessoa começar a educar, todos nós nos educarmos, vamos dizer assim, tá? Para usar essa força em prol de edificação das massas, para sairmos de vez da miséria. Cada um de nós somos miseráveis em algum ponto. Uns são em dinheiro, uns estão em falta de alguma coisa. Os ricos também. Tanto os ricos quanto os pobres são miseráveis em alguma coisa, porque se os ricos não fossem miseráveis em alguma coisa, não teria mais pobreza. Ponto final. Certo? Não teria mais pobreza, porque como é que pode a pessoa usufruir de alguma coisa sabendo, né, que tem outras pessoas? Pô, ela tem que ajudar alguma coisa. Se todo o mundo que fosse rico, todo mundo sendo rico, fizesse alguma coisa, não existiria mais pobreza. O problema é que tem ganância. A maioria dos ricos tem ganância. Tá? Não é todo rico, tá, gente, que tem ganância, mas a maioria deles, infelizmente, tem ganância. Quer tudo pra eles. Isso é um mal. Isso é um defeito. E a ganância deles não vai ajudar a manter o que eles têm, por medo de perder, né? Tá? Então, tudo é um processo, né, gente? Tudo é uma cascata aí, uma consequência, é uma rede de consequências, tá? É o efeito dominó mesmo, tudo bem? Então, a gente tem que aguardar aí essas coisinhas que eu falei lá pra gente poder falar aqui. Eu tô tendo a oportunidade de falar isso agora pra vocês em relação às fatalidades, versus opinião pública. E os líderes religiosos envolvidos em tragédias. Eu acredito que em todas as situações a gente tem que ter calor humano, a gente tem que projetar o nosso coração. Porque opinião não vale de nada em certas horas. A gente pode estar excitando uma condenação indevida de pessoas inocentes. Tá? Então, a gente tem que ser muito criterioso enquanto a isso. Eu não estou falando que o pai matou as crianças ou ele é inocente. Eu não estou me referindo a isso. Eu estou falando que a coisa toda pode caminhar para uma condenação injusta, porque a opinião pública fica pedindo a cabeça de alguém, fica pedindo a cabeça do João Batista, sabe, gente? Ou seja, a coisa continua. Depois ainda falam que a Bíblia está errada. Pelo amor de Deus, ali é a característica de como que era naquela época. Cambada de brucutu, tudo selvagem, tudo sabe, ignorante mesmo, é o cúmulo da ignorância. É o que eles viviam lá na época de Jesus, é o cúmulo, e antes até, né? Muito antes também. Então era muito difícil lidar com aquele povo todo, era muito difícil. E não cabe dizer se a gente teve ajuda dos extraterrestres, não, porque o que importa é o objetivo. O que vai importar aqui pra gente é o desenvolvimento, é o objetivo. O que eu faço para poder melhorar? Pronto, só isso. Se um era azul, vermelho, amarelo, preto, não interessa. Se era casado, solteiro, tico-tico no fubá, não interessa também. Tem muita gente que perde tempo com isso. É o nível da qualidade da consciência da pessoa. Tem que ampliar, tem que melhorar. Então, aos pouquinhos a gente vai melhorando. Tá? Era isso que eu tinha para falar para vocês, viu? E vamos orar para a verdade de tudo. Comungar com a melhoria social. Tudo bem? Tá? Então que a verdade continue aparecendo. Que a verdade continue aparecendo para que a gente possa ter oportunidade, né, de ajudar a melhorar tudo em prol da nação, por um todo.
tudo e todos. É um por todos e todos por um. Tá bom, minha gente? Um abração, fiquem com Deus. Tchau, tchau.